Bom dia. Então, a sessão é subgrupos. Então, hoje vamos falar de subgrupos. Então, um subgrupo, vamos começar sempre com um grupo G. E H é um subconjunto de G. Então, H é dito subgrupo, né? De G. E a notação é essa aqui, que não significa menor ou igual, mas significa subgrupo. Se valem as condições seguintes. Primeira, 1 pertence a H. Lembra que quando eu não falo nada, a notação é multiplicativa e o 1 é o elemento neutro, né? 2, se você tem um elemento Hzinho em H, então cada vez que você tem um elemento em H, o inverso do elemento também está em H. 3, se H1, H2 pertencem a H, então a operação entre eles também pertence a H. Certo? Como eu falei, a notação é essa aqui, né? H menor ou igual a G, mas você tem que ler H subgrupo de G. Se trata, em outras palavras, a maneira fácil de pensar nisso, é um subconjunto de G que também é um grupo, né? Só que ele não é um grupo com qualquer operação, mas é um grupo com a mesma operação de G e também o mesmo elemento neutro de G, né? Então essa aqui é a definição de subgrupo, né? E aqui eu estou observando, vamos ver algumas observações simples, que se eu tenho uma H no meu subgrupo, né? Então eu posso fazer H um certo número de vezes, e isso vai me dar um elemento de H, porque eu estou aplicando essa terceira propriedade mais de uma vez, né? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que H pertence a H por causa da propriedade 3, né? Porque lembra que esses H1 e H2 não precisam ser distintos, né? Em nenhum lugar eu falei que são distintos. Então eu posso escolher H1 igual a H e H2 igual a H. Aí isso me dá que H, ou seja, H ao quadrado, Hzinho ao quadrado pertence a H. Agora eu posso fazer H ao quadrado H, porque eu tenho agora H e H ao quadrado, eu aplico a propriedade 3. Aí eu tenho que H ao cubo também pertence a H, etc, etc, né? Etc, etc. Você tem que todas as potências do Hzinho estão em H, certo? E uma outra maneira mais rápida de escrever isso, né? Eu estou seguindo o arquivo, então se você se perde, você sempre pode olhar aqui à esquerda o arquivo. Uma outra maneira de falar isso é que se Hzinho pertence a H, então o subgrupo, o grupo gerado pelo Hzinho está contido em H, certo? E na verdade, se você pensa bem, ele é um subgrupo de H, certo? Então vamos mais devagar, talvez, né? Então eu estou falando que esse conjunto aqui está contido em H. Esse aqui é o conjunto das potências do Hzinho, né? Mas agora, se você lembra, a gente mostrou que esse aqui é um grupo também, é um grupo cíclico gerado por H. Então, na verdade, ele é um subgrupo de H.
porque é um grupo com a mesma operação do Hzão, né? Do grupo do H, Hzão, que é um subgrupo de G, ele é também um grupo, certo? Porque essa que é a ideia de ser subgrupo. Significa um subconjunto que também é um grupo com, mas não com qualquer operação, mas com a mesma operação de G. Agora, Hzão é um grupo. Agora eu pego um elemento Hzinho e Hzão, eu faço o grupo cíclico gerado pelo Hzinho, ele também é um grupo e está contido em H, pelo motivo que eu expliquei agora das potências, né? H ao quadrado, H ao cubo pertence a H, então todas as potências, bom, as negativas também, né? Por causa da segunda propriedade. Agora aqui eu não tô escrevendo tudo com todos os detalhes. Se você quer escrever, você pode escrever, né? Mas, por exemplo, se você tem uma potência negativa, né? Para mostrar que ela está em OHzão, você escreve ela como inverso de H elevado a n, né? Então, o inverso de H tá em Hzão por causa da segunda propriedade. Então, isso aqui está em H por causa do que eu falei sobre as potências de um elemento do Hzão, certo? Então, significa que aí você vê que em matemática você tem uma. Eu escrevi isso, mas aqui isso precisa de uma pequena demonstração. Ou seja, apesar de ser poucas coisas que eu escrevi, eu tô falando muitas coisas com pouca notação, certo? Eu estou dizendo que todas as potências do Hzinho estão em H, então o grupo cíclico gerado pelo Hzinho está contido em um subgrupo do Hzão, certo? Então, bom, isso é para a gente começar a se acostumar a essa noção aqui. Agora vamos dar alguns exemplos muito triviais, entre aspas, né? E, exemplos. Bom, o primeiro exemplo é o que eu acabei de dar, então, um, seja G é um grupo, né? Então, se Gzinho pertence a G, então o grupo cíclico gerado pelo Gzinho é um subgrupo de G. Agora, na verdade, o exemplo que eu dei é assim, CH é um subgrupo de G e Hzinho pertence a H, então o grupo gerado pelo Hzinho é um subgrupo de H, né? Mas é claro que vale também essa primeira, na verdade, se você pensa, a primeira coisa que eu escrevi aqui é como se fosse, assim, a versão mais geral, né? E depois você pode aplicar essa primeira coisa a quando você tem um subgrupo, porque cada subgrupo em particular é um grupo também. 3. Agora vamos dar exemplos mais triviais, né? Se eu pego esse conjunto aqui, o elemento neutro só, ele é um subgrupo de G. E G também é um subgrupo de G. Agora, isso não precisa nem de muita demonstração, porque bom, é claro que G é um subgrupo de G. Aqui não, se você pensa nas três propriedades, e isso aqui também é claro. Eu estou dizendo, aqui tem esse aqui é um conjunto com um único elemento, né? Ele é um grupo porque a tabela de multiplicação é esse aqui, ó, né? Nesse conjunto aqui, a tabela de multiplicação é esse aqui. Tem um único elemento que multiplicado por si mesmo dá ele mesmo, né? Então ele é um grupo e é um subgrupo de G. Tá. Então agora vamos ver aqui outros exemplos. é, São dados por Z subgrupo de Q, subgrupo de R, subgrupo de C, com uma soma, né? Agora, como eu falei,
a maneira em que você pensa em o que é um subgrupo, né, é a operação, nesse caso, nos quatro conjuntos, inteiros, racionais, reais e complexos. A operação é a soma, é a mesma para todos, certo? Todos eles são grupos em relação a essa operação? São, né? Então, Z é um subgrupo de Q porque está contido em Q, né? Então, sendo que você tem dois conjuntos, um contido no outro, que são grupos com a mesma operação e o mesmo elemento neutro, que nesse caso é o zero, né? Implica que o primeiro é um subgrupo do segundo. Z é um subgrupo de Q é um subgrupo de R é um subgrupo de C. 5. Vou ter vários exemplos aqui, né? Então vamos pegar esse conjunto aqui. Vamos definir H como sendo o conjunto A raiz de 2 mais B raiz de 3, onde A e B são números racionais. Isso aqui é um subconjunto de R, né? R é um grupo com a soma, né? Então, vamos ver. Temos que H é um subgrupo de R. Agora, com a operação de soma, ou em outras palavras, para a notação não ficar pesada, vamos escrever com a soma, a operação de soma. Agora, o que significa com mais, que eu escrevi aqui, né? Significa o seguinte: esses conjuntos, considerados como conjuntos, eles, eu não sei, eles não são grupos, né? São só conjuntos. Mas no momento em que eu especifico uma operação, se essa operação verifica os axiomas de grupo, eles se tornam grupos, né? Agora, R é um grupo com operação de soma. Aqui eu estou dizendo que se você considerar H, que é esse conjunto aqui, né? O conjunto de todas as coisas dessa forma, né? H é o conjunto de todas as coisas. Então, por exemplo, eu posso pegar 1/2 raiz de 2 mais 2/3 raiz de 3. Esse aqui é um elemento de H, né? Todas as coisas que eu posso obter fazendo A raiz de 2 mais B raiz de 3 com A e B números racionais, né? Todas as expressões desse tipo que eu posso escrever. Então, por que um subgrupo? Demonstração, né? Demonstração seria um exercício, mas assim, vamos escrever demonstração. Então, tem três coisas que tem que verificar para ser um subgrupo, né? A primeira é que o elemento neutro tem que estar em H, né? O elemento neutro está em H. Escolhendo. Por que elemento? Escolhendo A igual a zero, B igual a zero, temos que 0 raiz de 2 mais 0 raiz de 3, que é igual a zero, né? Então pertence a H. Você entende? O que é que eu fiz aqui? Para mostrar que zero pertence a H, eu tive que mostrar que o número zero pode ser escrito dessa forma, com A e B oportunos, elementos racionais, né? Então, quais elementos eu vou escolher? Vou escolher A igual a zero e B igual a zero, né? 2. Se Hzinho pertence a H, menos Hzinho também tem que pertencer a H. Lembra que a operação aqui é a soma, então o inverso é o inverso aditivo, ou seja, o oposto, né? Então, vamos escrever H como A raiz de 2 mais B raiz de 3, né? E vamos ver se é verdade que menos H também está no conjunto Hzão. Então, menos A raiz de 2 mais B raiz de 3, né? Mas eu posso distribuir esse menos, vai dar menos A raiz de 2, menos A, menos B, raiz de 3. Aí agora o que é que eu faço?
menos A, raiz de 2, mais menos B, raiz de 3, que pertence a H, certo? Por quê? Porque eu posso escolher dois números racionais, que são menos A e menos B, né? Então, tal que esse elemento menos H é uma combinação de raiz de 2 e a raiz de 3 desse tipo aqui, né? Eu não sei se isso é um pouco sutil, né? Não sei se deu para entender, mas o que que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou pegando menos H, eu estou tentando escrever menos H como alguma coisa racional multiplicada a raiz de 2 mais alguma coisa racional multiplicada por raiz de 3. Eu consegui, então significa que esse elemento está em H, né? E agora, essas duas são as primeiras duas propriedades. Agora vamos demonstrar a terceira propriedade, eu vou apagar aqui. É, a terceira propriedade é o seguinte: se H1 e H2 estão em H, então H1 mais H2 está em H. Então tem que demonstrar, isso aqui é a minha tese, assim, é como se eu estivesse me perguntando se isso é verdade, né? Então vamos pegar o meu H1, bom, ele vai ser do tipo A1 raiz de 2 mais B1 raiz de 3, né? Vamos pegar o meu H2. Bom, o H2 vai ser do tipo A2 raiz de 2 mais B2 raiz de 3. A1, A2, B1 é B2. Todos são em Q, né? E agora vamos fazer o quê? Vamos escrever H1 mais H2 e vamos tentar mostrar que pertence a H. É isso aqui que eu quero mostrar, né? E observe que é importante escrever os dois elementos usando letras diferentes, A1, B1, A2, B2, porque eu não posso escrever aqui, por exemplo, A raiz de 2 mais B raiz de 3, e aqui também embaixo A raiz de 2 mais B raiz de 3, porque ninguém me falou que H1 e H2 são o mesmo elemento, eles podem ser elementos distintos, né? Então eu preciso usar letras distintas para denotá-los, né? O que eu sei sobre H1 e H2 é que eles estão no Hzão, então com certeza eu posso escrever H1 dessa forma e H2 dessa forma, porque a definição de Hzão é dada pelos elementos que têm essa forma aqui, né? Então vamos fazer a soma, então isso vai dar A1 raiz de 2 mais B1 raiz de 3 mais A2 raiz de 2 mais B2 raiz de 3. O que é que eu faço agora? Eu escrevo A1 mais A2, raiz de 2. Eu junto A1 e A2, e aqui B1 mais B2, raiz de 3. Certo? É uma coisa que eu posso fazer. Eu coloquei raiz de 2 e raiz de 3 em evidência. Agora observe que esse aqui é um número racional porque é uma soma de números racionais. Esse aqui também é um número racional porque é uma soma de números racionais. Então, por definição de H, esse elemento aqui pertence a H. O que é que eu faço para mostrar, nesse exercício aqui, para mostrar que um elemento está em H? Eu preciso escrever ele como uma combinação de raiz de 2 e raiz de 3, dessa forma aqui, como está escrito na definição de H. Né? É isso que eu fiz nesses três itens. Se você volta agora e reassiste de novo, você vai ver que é exatamente isso que eu fiz. Né? Tudo bem. Bom, outros exemplos. Então eu perdi a conta, então vamos colocar uma bolinha aqui.
Se n, vamos supor que n é um número natural, ou inteiro, não importa. H igual nz é um subgrupo de z. Agora, o que é nz? Nz é igual ao conjunto dos números inteiros, que são múltiplos de n, né? Então, z pertence a z, né? Então, em outras palavras, quem são os múltiplos de n? Bom, tem muitos negativos, depois tem menos 2n, menos n, 0, n, 2n, depois tem 3n, etc, etc, né? Esse aqui é o meu conjunto. Então, eu estou dizendo que ele é um subgrupo de Z, né? Dos números inteiros, com a operação de soma também, né? Então, vamos mostrar que isso é verdade. Então, como igual ao exercício anterior, 0 pertence a H, escolhendo Zzinho igual a 0, né? Se você escolhe Zzinho igual a 0, isso aqui me dá 0. 2. Se um NZ pertence a H, né? Se eu pego um elemento de H que tem essa forma NZ, então menos NZ, será que ele pertence a H? Sim, porque ele é do tipo N multiplicado por menos Z. Então pertence a H, né? Para mostrar, nesse caso, que um elemento pertence a H, eu preciso escrever o elemento como n multiplicado alguma coisa, né? Porque os elementos de H são desse tipo, n multiplicado alguma coisa, que alguma coisa, esse alguma coisa pode variar nos números inteiros. Então esse elemento aqui, né, é n multiplicado alguma coisa, que é esse menos z, que é um inteiro, né? Então está em H. Esse produto aqui está em H. 3, se eu tenho é, se eu tenho dois elementos, então nz1, nz2, que estão em H, a soma deles tem que estar em H. nz1 mais nz2 tem que estar em H, né? Isso aqui é a pergunta que eu tô fazendo, é uma pergunta. Então vamos ver se isso é verdade, né? Eu peguei dois elementos, tem que mostrar que a operação entre eles, que nesse caso é a soma, tem que estar em H. Então como é que faz? Bom, escreve nz1 mais nz2. Isso aqui é n, z1 mais z2. Então está em H, por quê? Sim. Por que está em H? Porque é n multiplicado alguma coisa que é um inteiro, né? Esse aqui é um inteiro. Essa soma aqui. Então ele está no meu conjunto H, porque, né? Isso aqui que é o meu H, né? H igual a nz. Então os elementos de H são dessa forma. Aqui eu tenho n multiplicado um inteiro, né? Então, esse produto aqui está em H. Então, isso mostra que esse H é um subgrupo de Z, né? São exercícios muito simples sobre subgrupos, mas você tem que se acostumar a fazê-los, porque na primeira vez que você vê essas coisas não são imediatas. Então, vamos ver em casos em que ah, bom, vamos ver um exemplo multiplicativo, só para ter um exemplo multiplicativo. Agora, se eu pego G igual R estrela, o que é isso? É R, aí eu tiro o zero, né? Então é o conjunto dos números reais não nulos. Eu pego H, esse aqui é um grupo multiplicativo, né? Grupo. É um grupo multiplicativo porque ele tem a operação de multiplicação, o elemento neutro é 1, e o inverso de um elemento não nulo existe, né? É um número real. O inverso de A é 1 sobre A, é um número real, né? Você lembra que não pode dividir por alguma coisa. Você pode sempre dividir por números que não são nulos, né?
Então o inverso faz sentido. Vamos pegar H. R maior que zero. Eu vou definir agora o que é isso. Os números R pertencente a R, tal que R é maior que zero. Né? Então, H é um subgrupo de G. É um exemplo de subgrupo multiplicativo. Por que é um subgrupo? Bom, porque 1 é maior que zero, então 1 pertence a H, né? Porque a condição, nesse caso, a condição é dada por isso, né? Agora, se você tem um magazine em H, ou seja, H é maior que zero, então o inverso também tem que estar em H, mas o inverso é 1 sobre H, né? Que é maior que zero, sim. Eu estou dizendo aqui que 1 sobre H é maior que zero. Isso é óbvio, né? Se você tem um número maior que zero, um número positivo, o inverso dele também vai ser positivo, né? Ou se você quer uma demonstração, né? Você pode pegar, fazer o quê? Bom, você pode escrever que 1 é maior que zero, isso é óbvio, né? E agora eu vou dividir os dois lados por H, né? E 0 sobre H é zero, né? Então 1 sobre H é maior que zero, que é exatamente o que está escrito aqui. Isso mostra que 1 sobre H é um elemento do Hzão, né? E a outra propriedade, né, são essas duas. Agora tem a última que eu escrevi, que se você tem H1 e H2, que são elementos de H, ou seja, H1 e H2 são positivos, então o produto H1 e H2 está em H porque H1 e H2 é positivo, né? Se você tem dois números positivos, o produto entre eles é positivo, certo? É, bom, isso é porque é uma propriedade das desigualdades. Quando você tem, por exemplo, vamos fazer 1 maior que zero, eu posso sempre multiplicar os dois lados por um número positivo e a desigualdade vai se manter. Então, H2 maior que H2 por zero vai me dar que H2 é maior que zero, né? Bom, na verdade, H2 maior que zero eu já sabia, então vamos começar aqui. Eu já sei que H2 é maior que zero. Aí o que é que eu faço? Eu multiplico os dois lados por H1, que sendo positivo, ele mantém a desigualdade aqui é mantida, né? Então H1 e H2 maior que zero. Então, mas isso é uma demonstração assim que não precisa escrever, porque são propriedades básicas dos números reais, né? Um produto de dois números positivos é um número positivo. Então, isso aqui é um exemplo de subgrupo multiplicativo. E agora, por último, vamos fazer alguns exemplos, ou um exemplo, de subconjunto que não é um subgrupo. Então, N não é um subgrupo de Z, né? Por que não é um subgrupo de Z? Porque 1 pertence a N, mas menos 1 não pertence a N. Quando eu falo Z, sempre eu quero dizer Z como grupo aditivo, né? Esse aqui é um grupo aditivo e N não é um subgrupo dele. Essa anotação significa não é um subgrupo. Observe que, nesse contexto, escrever isso, né? E escrever isso são duas coisas diferentes, né? Não tem nada a ver. É, agora, é, se fosse um subgrupo, né? Ele deveria conter os inversos dos seus elementos. Mas ele contém um elemento 1 e não contém o inverso dele, o inverso aditivo, sendo que a operação é a soma, né? Aqui a operação é a soma nesse exemplo. Então ele não é um subgrupo. O que eu escrevi aqui é suficiente para mostrar que N não é um subgrupo de Z, porque basta mostrar que existe um caso em que uma das propriedades não é verificada. Agora, vamos dar esse exemplo aqui,
que eu escrevi aqui, vamos pegar A igual menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ele não é subgrupo de Z. Por quê? Porque 1 e 2 pertencem a A, mas 1 mais 2, que é igual a 3, não pertence a A, né? Então, eu tenho dois elementos em A, que são esses dois, né? E a soma entre eles não está em A, então A não pode ser um grupo, né, com a soma, né, um subgrupo de Z. Né? Então ele não é um subgrupo de Z. É um outro exemplo, o último exemplo, se eu pego, bom, vou chamar de B, mas não importa, né? B igual menos 1, 0 e 1, são três elementos aqui, né? Esse aqui é um conjunto com três elementos. Esse conjunto aqui em cima ele tem 5 elementos, esse aqui tem 3, né? Não é um subgrupo de Z. Por que não é um subgrupo? Bom, porque nesse conjunto B tem um elemento 1, né? Claro que se eu faço 1 mais 0, me dá 1 que está em B, né? Tudo bem, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer 1 mais 1, que é igual a 2, e não está em B. Tá vendo? 1 está em B? Tá, né? 1 está em B? Tá também, mas a soma entre eles não está em B, né? Então B não é um subgrupo de Z. Lembra que quando, no terceiro axioma de subgrupo, quando eu falo CH1 e H2 são elementos de Hzão, então H1 e H2 pertence a Hzão, eu não falei que H1 e H2 precisam ser distintos. Eles podem ser iguais entre eles. Como nesse caso aqui, para mostrar que B não é subgrupo de Z, peguei um elemento, eu fiz a operação com ele mesmo. E me deu um elemento que não está em B. Então B não pode ser um subgrupo de Z. Né? Agora vamos determinar os subgrupos de um grupo que a gente conhece muito bem, que é o grupo cíclico, né? Que a gente discutiu esse grupo muito. Então, proposição seja G igual Cn, que você lembra é o grupo cíclico de ordem n. Então, indicando com x um gerador, isso me dá 1x as potências de x até, então, 1x, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, até x elevado a n menos 1. Né? E notação multiplicativa, os subgrupos de G são todos da forma grupo gerado por x elevado a d, onde d é um inteiro que divide n. Né? E, e a ordem desse subgrupo é n sobre d. Além disso, então, isso aqui termina a frase aqui. E além disso, para todo divisor m, divisor de n, né? Esse grupo aqui, x gerado por x elevado a n, n sobre m, gerado por ele, é o único subgrupo de G de ordem E. Demonstração dessa proposição. Então aqui eu estou dizendo seja G o grupo cíclico de ordem N. Os subgrupos de G são todos
da forma grupo gerado por x elevado a d, onde d é um divisor de n. Esse subgrupo tem ordem n sobre d. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para vocês quem são os subgrupos desse grupo aqui. Todos, todos. Né? Estou dizendo, pega um subgrupo de G. Ah, então ele é desse tipo aqui. Ele tem que ser igual a uma coisa desse tipo. Onde D é um divisor de N. Então em particular, para cada divisor, né, eu tenho um subgrupo. Né? Para cada divisor eu tenho um subgrupo que é dado por essa expressão aqui. E além disso, ele é o único subgrupo da sua ordem, que é exatamente o que está escrito aqui. Ou seja, dentro desse grupo G, se você tem dois subgrupos de G distintos, eles têm que ter ordem distinta, né? Porque eu falei que aqui na última frase estou dizendo que todo subgrupo é o único subgrupo da sua ordem, né? Ou seja, em outras palavras, dois subgrupos distintos nesse grupo aqui, não em geral, né? Nesse exemplo aqui, no exemplo do grupo cíclico de ordem n, que é um grupo particular, nem todo grupo é desse tipo, né? Existem grupos que não são cíclicos, como você lembra. Existem grupos que também não são comutativos. Então, por exemplo, a gente viu o cubo de Rubik, né? O cubo mágico. Então, é, existem grupos que são muito diferentes desse grupo aqui que eu estou olhando agora. Esse aqui é um grupo muito específico que eu estou olhando agora. Demonstração. Então, primeiro, seja H. Eu vou mostrar agora essa primeira parte da proposição, né? Essa primeira parte, essa primeira frase aqui, que termina aqui. Então, seja H um subgrupo de G. Queremos mostrar, então, queremos mostrar que esse H é igual a uma coisa desse tipo com D um divisor de N. Então, se H é o grupo trivial, ou seja, ele tem só um elemento que é o elemento neutro, então, ahn, ahn, então é claro que vamos escrever H igual a 1. Também pode ser escrito como o grupo cíclico gerado por 1, né? Porque é claro que no grupo cíclico gerado por 1 tem só um elemento, e agora 1 pode ser escrito como x elevado a n, né? Então, isso termina. O que é que eu fiz? Eu encontrei um divisor de n, que nesse caso é o próprio n, né? Tal que H é igual ao grupo cíclico gerado por n. E também é claro então, vamos escrever basta escolher D igual a n, né? E com essa escolha de D, H tem um elemento, e vale também essa que eu escrevi aqui, né? Ou seja, eu escolhendo D igual a n, H é dessa forma é verdade, e também a ordem de H é igual a isso aqui, n sobre n é 1. Então é verdade, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Esse caso eu resolvi, né? Então eu posso supor que agora não estão nesse caso, porque esse caso está resolvido, né? Então, suponha H diferente de 1, tá? Então, então seja D o menor inteiro
positivo tal que x elevado a d pertence a H. Todo elemento de G é da forma x elevado a alguma coisa, né? Então os elementos de H também são dessa forma, né? Agora, como H tem pelo menos dois elementos, ele tem elementos que não são iguais a 1. Então tem elementos do tipo x elevado a m, o k, né? X elevado a k, com k que não é igual a zero. Então você lembra, ele tem pelo menos x elevado a k, x elevado a menos k também, porque é um subgrupo. Então um desses dois, né? Um entre k e menos k vai ser positivo. Então ele contém elementos do tipo x elevado a k com k positivo. Então eu posso definir D como sendo o menor D entre eles, né? O menor inteiro positivo, tal que x elevado a D pertence a H, né? Para ser formal, lembra que tem que observar o que eu acabei de falar agora, que é que, com certeza, como H não é trivial, né? Ele tem mais de um elemento, então ele é obrigado a conter elementos do tipo x elevado a k com k positivo. Se ele contém um x elevado a k com k negativo, então ele contém também o inverso dele, porque H é um grupo, x elevado a menos k é o inverso dele, e agora menos k é positivo, sendo que k é negativo, né? Então, com certeza, ele admite elementos potências de x com expoente positivo. Então, faz sentido definir D como o menor expoente positivo de x que dá um elemento de H, né? Agora, mostraremos que H é igual a esse conjunto aqui. Grupo gerado por x elevado a d. Agora, tem duas inclusões aqui, é uma igualdade entre conjuntos, né? Então, a gente tem duas inclusões para verificar. Então, vamos verificar as duas inclusões. Então, vou tentar fazer uma coisa aqui. Tem duas inclusões, né? Então, a inclusão... bom, a inclusão fácil é essa aqui, né? Eu vou começar com a inclusão fácil, depois eu apago e faço a inclusão mais interessante, que é a inclusão difícil, né? Então, essa inclusão aqui, então seja y um elemento desse grupo aqui, gerado por x elevado a d. Então, y é uma potência, então é x elevado a d elevado a t, né? É uma potência de x elevado a d, certo? Então, é, então é claro que ele pertence a H, porque porque x elevado a d pertence a H, né? Por hipótese, na definição de D está escrito que x elevado a d pertence a H e H é um subgrupo de G. Então, aqui eu estou só multiplicando t vezes um elemento, é um produto de t elementos de G, todos iguais entre eles, né?
T elementos de H, né? Então isso me dá que esse Y, né, pertence a H. Agora vamos fazer a inclusão mais interessante. Então, agora, seja Y pertencente a H. Quero mostrar que Y pertence ao grupo gerado por x elevado a d. Ou seja, que Y é uma potência de x elevado a d. Né? Então, eu sei o que com certeza Y pertence a G, né? Porque Y está em H e H está contido em G. Então, eu posso escrever Y como uma potência de x. Porque lembra que G está escrito aqui, né? G é o grupo gerado por x, por definição. Então, existe um k, um inteiro k, né? Então, que y é igual a x elevado a k. Divisão, o que é que eu vou fazer? A divisão com resto entre k e d. Se você pensa bem no que eu estou tentando fazer agora, como eu quero mostrar que y é uma potência de x elevado a d, o que eu preciso mostrar é que d divide k. É isso que eu preciso mostrar. Né? Se você não acredita, você pode ver quando eu termino de mostrar que d é um divisor de k, você vai ver que a conclusão do que eu quero mostrar vai seguir imediatamente desse fato. Então eu vou mostrar agora que d divide k. Né? Então vou mostrar que d divide k. Para mostrar que o número inteiro divide outro número, é uma boa ideia fazer a divisão com o resto e mostrar que o resto é zero. Né? Então vou fazer a divisão com o resto entre k e d. Isso me dá k igual dq mais r, né? Com q e r inteiros, e mais importante, que a condição sobre R é a coisa importante aqui, né? Que R é não negativo e menor que D. Por definição de divisão com resto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui x elevado a R. Vou escrever esse elemento aqui. X elevado a R. Agora, R pode ser calculado a partir dessa igualdade aqui, né? Então, é igual a x elevado a k menos dq. Né? Que pode ser escrito como x elevado a k, x elevado a menos dq. Que pode ser escrito como x elevado a k, x elevado a d elevado a menos q. Mas o também elevado a menos 1 elevado a q, que é equivalente. Mas esse elemento aqui, ele pertence a H, então vamos ver por quê. Vamos ver por que ele pertence a H. Porque H é um subgrupo, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando um elemento x elevado a k, né, é igual a y. Y pertence a h. Y é igual a x elevado a k. Então esse elemento está em h. X elevado a d também está em h, porque está escrito aqui. O inverso dele está em h, porque o inverso de um elemento de h está em h, porque h é um subgrupo. Né? Então esse elemento todo aqui está em h. E aqui eu estou fazendo uma potência dele, então essa potência também está em h, porque é dada multiplicando elementos de h. E aqui eu estou multiplicando dois elementos de h
Então isso aqui me dá um elemento de H. Aqui eu estou usando que H é um grupo, né? Estou usando que o produto entre dois elementos de H é um elemento de H, que o inverso de um elemento de H é um elemento de H. É isso que eu estou usando. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que x elevado a r pertence a H, né? Mas, por definição, R é menor que D, está escrito aqui, né? R é menor que D e x elevado a R pertence a H, né? É isso que eu acabei de mostrar. X elevado a R pertence a H, sendo que R, a gente sabe que essas duas coisas, se você pensa, são quase uma contradição. Por que são quase uma contradição? Porque D é o menor, é a minimalidade de D que está escrito aqui, o menor inteiro positivo, menor inteiro positivo, tal que x elevado a D pertence a H, né? Então R é menor que D. Como é que pode ser menor que D? Isso contradiz a minimalidade? Só que não, né? Não contradiz por quê? Porque R não precisa ser positivo. R pode ser zero. Então esse é o único caso, né? O que essas duas coisas implicam? É que R não pode ser positivo, R não é positivo. Então, tudo isso implica que R é igual a zero, né? Então, bom, agora o espaço acabou. E o que eu fiz nessa parte aqui, eu vou apagar aqui. O que eu fiz aqui é exatamente mostrar que, que eu escrevi y igual a x elevado a k e mostrei que k é igual a dq mais r com r igual a zero, né? Mais r igual, eu acabei de mostrar que r igual a zero, né? Então k é igual a dq, né? Com q inteiro. Então, y igual a x elevado a k igual a x elevado a dq. Então agora, por que isso termina a demonstração? Porque isso aqui pode ser escrito como x elevado a d elevado a q, então é uma potência de x elevado a d, que é o que eu quero mostrar. Lembra, quero mostrar que y pertence a esse conjunto. Peguei o meu y, eu mostrei que está aqui dentro, né? Então, isso mostra o quê? Mostra a primeira parte da proposição. Então agora eu vou apagar aqui, porque eu preciso de mais espaço. Eu não quero apagar a proposição, né? Porque é para não esquecer o que é que a gente tem que mostrar. Tá, então vamos descer aqui. Então, o que é que eu fiz até agora, né? Eu fiz o seguinte. Seja H subgrupo de G, H diferente de 1, D o menor inteiro positivo, tal que x elevado a d pertence a H, mostrei que H é igual ao grupo gerado por x elevado a d. Mas você lembra, a gente viu, aqui G é um grupo de ordem n, x é um elemento de ordem n, né? A ordem de x é igual a n, porque a ordem do gerador de um grupo cíclico de ordem n é igual a n, né? Então x está em ordem n, e H é igual ao grupo gerado por x elevado a d. A gente viu que, em geral, o grupo gerado por x elevado a d é igual ao grupo gerado por x elevado
ao MDC entre D e N, né? Então, agora, observe, isso a gente viu, né? Agora, observe que o MDC entre D e N é, obviamente, menor ou igual que D. E também, o MDC entre D e N é positivo. Então, por minimalidade, bom, isso aqui, então, como vale essa igualdade aqui que eu escrevi, né? Esse elemento aqui pertence a H. Então, x elevado a d n, MDC, né? Essa notação significa MDC, pertence a H. A minimalidade de D implica que esse expoente, na verdade, é igual a D. Porque ele é menor ou igual que D, mas D é o menor, né, elemento, número inteiro positivo, tal que quando você coloca como expoente a x, me dá um elemento de H. Aqui eu tenho um elemento, uma potência de x que é um elemento de H, e o expoente é menor ou igual que D, e é positivo, então tem que ser igual a D, por minimalidade de D, né? Então vamos escrever assim, a minimalidade, né, para ser mais correto, a minimalidade de D implica que vale isso. Mas então D é igual a MDC, então D divide N, né? Então D divide N. Agora, D divide N, que é uma das coisas que eu queria mostrar, né? D divide N. E agora vamos mostrar a parte sobre a ordem desse grupo, né? Mas isso é fácil, né? Então eu posso apagar aqui. Então, qual é a ordem? A gente mostrou que H é igual... A gente mostrou que CH é subgrupo de G. Qual é a ordem desse grupo aqui? Bom, a ordem desse grupo é igual à ordem do elemento, né? Isso é uma coisa que a gente viu. A ordem do grupo gerado cíclico, né? Gerado por um elemento é a ordem desse elemento. Mas a gente também viu que isso aqui é n dividido pelo MDC entre n e d. Mas d divide n, então isso aqui é n sobre d, né? E agora vamos mostrar essa última parte aqui. Para todo M divisor de N, esse aqui é o único subgrupo de G de ordem M, certo? Né? Então, agora a gente tem que mostrar essa última parte. Está faltando mostrar só essa última parte aqui. E... Então, vamos dizer, então, se M é um divisor de N e H é um subgrupo de G com H de ordem M, a gente quer mostrar que esse H é igual a esse grupo aqui, né? Então sabemos que H é o grupo gerado por x elevado a d com d divisor de n, né? Isso a gente sabe isso porque faz parte da frase anterior, que eu já mostrei isso, que se H é um subgrupo, ele tem essa forma, gerado por x elevado a d com d um divisor de n. E agora vamos calcular a ordem, então a ordem de H, que é igual a m por hipótese, né? Está escrito aqui.
Bom, a gente viu que a ordem de H é igual à ordem de grupo gerado por x elevado a d, que a gente viu agora, né, na demonstração anterior, que é igual a n sobre d. Então, m é igual a n sobre d, isso implica que d é igual a n sobre m. É uma simples reformulação. Então, H igual grupo gerado por x elevado a d, substituindo esse valor aqui, grupo gerado por x elevado a n sobre m. Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, isso mostra a proposição. N sobre m não é uma fração própria, é um número inteiro, porque m é um divisor de n, né? Então, quando eu escrevo n sobre m, parece uma fração, mas é um número inteiro. Ok, então vamos ver o que isso significa na prática, né? Significa que para todo divisor, você tem, nesse tipo de grupos cíclicos, né? Você tem essa situação aqui que você pode ver no arquivo, né? Para todo, então vou dar um exemplo aqui para vocês. Para todo divisor, então você tem, por exemplo, C12, que é gerado por x, que é um elemento de ordem 12, né? Então você pode fazer as potências, por exemplo, com os divisores de 12, né? X ao quadrado e x ao cubo aqui, né? Ele tem esses dois subgrupos. Agora, x a sexta pertence aos dois. Então isso aqui vai dar um subgrupo dos dois, né? Isso aqui é como você tem que ver descendo, eu estou pegando subgrupos aqui. Então esse cara vai ser um subgrupo desse e desse aqui também. E x a quarta gera um subgrupo de x ao quadrado, que é o quadrado dele. E aqui tem o grupo trivial. Quais são os divisores de 12, né? Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, se eu pego x elevado a d, grupo, com d1 qualquer desses caras, isso tem que me dar um subgrupo. Um subgrupo. Então, pegando d igual a 1, né, isso aqui corresponde a d igual a 1, porque é gerado por x elevado a 1. O x elevado a 2 está aqui, né? O x elevado a 3 está aqui. O x elevado a 4 está aqui. X elevado a 6 está aqui. E x elevado a 12 está onde? Está aqui, porque 1 pode ser escrito como x elevado a 12, né? Então, esse aqui é o grupo gerado por x elevado a 12, porque é igual a 1. E, então, esse grupo tem 6 subgrupos, né? Porque a ordem 12 tem 6 divisores. Então, para cada divisor tem um subgrupo, né? E você pode fazer isso para qualquer número, né? Por exemplo, para 27 você encontra só essa cadeia de subgrupos, para 25 também. Para 36 você obtém esse reticulado mais complicado, né? Agora, vamos ver um exemplo em que é de um grupo que não é cíclico, né? Porque, bom, aqui eu dei exemplos de... Esse exemplo aqui, na verdade, eu poderia fazer depois, mas é porque tem a ver com... Agora a gente está tratando grupos cíclicos, mas vamos ver um exemplo de um grupo que não é cíclico, né? Então esse grupo, se você lembra, ele tinha 4 elementos, 1, 3, 5 e 7, módulo 8. São as classes coprimas, que são as classes inversíveis, que admitem inverso multiplicativo, módulo 8. E esse grupo tem 4
elementos de ordem 1, 2, 2 e 2. A gente viu isso. 3 tem ordem 2, porque 3 ao quadrado é 9, congruente a 1 módulo 8. 5 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 1. Então eles têm ordem 2. Então esse grupo não é cíclico, né? Porque ele não contém elementos de ordem 4, apesar de ser um grupo de ordem 4. A gente já viu tudo isso. Esse grupo não é cíclico, né? Então quais são os seus subgrupos? Bom, você pode pensar um pouco, mas nesse momento, é, nesse momento, é, bom, é claro que, bom, vamos pegar G aqui. É claro que esses três são subgrupos, né? 3, 5 e 7 geram subgrupos de G. E, tá. Agora, eu não tenho outros subgrupos, então como é que a gente poderia ver isso? Então, bom, imagina de ter, eu vou fazer um argumento aqui, né, mas imagina de ter um subgrupo de G. Então, ou ele é um desses, né, tudo bem, nesse caso a gente está feliz. Então, suponha que não é nenhum desses que eu escrevi aqui. Então, significa que ele tem que conter o 3 e 5, né, ele tem que conter dois desses. Então tem três casos, né? Então o primeiro caso é que 3 e 5 pertence a H, o segundo caso é que 3 e 7, e o terceiro caso é ah, você tem que estar num desses três casos, porque observe uma coisa. O grupo gerado por 3 tem dois elementos, 1 e 3, né? O grupo gerado por 5 tem dois elementos, 1 e 5, porque é um grupo de ordem 2. O elemento de ordem 2 sempre gera um grupo de ordem 2, né? E aqui também. 1 e 7. Então, eu estou supondo agora que o meu subgrupo H não é nenhum desses três e também não é o trivial, né? Então, como ele não é nenhum desses três, ele, ele tem que conter um, dois elementos. Bom, ele tem que conter o elemento neutro, né? Obviamente, porque é um subgrupo. Então, a classe de 1 está em H, mas dos três elementos 3, 5 e 7, ele não pode conter só um desses três, né? Ele tem que conter pelo menos dois, porque se ele contivesse só um desses três, então ele seria um desses três subgrupos. Então, estamos num desses três casos aqui, mas nos três casos, H vai ser igual a G, né? Então, no primeiro caso, como é um subgrupo que contém 3 e 5, ele contém 3 por 5, que é igual a 7. Pertence a H, então H é igual a G, né? Porque esse H, ele contém classes de 3, classes de 5, a classe de 1 também, porque é um subgrupo, né? Contém o elemento neutro, e a classe de 7, porque está escrito aqui, eu acabei de demonstrar. Então ele contém todos os elementos de G, então é igual a G. No segundo caso, o segundo caso é esse, né? Ele contém 3 e 7, então contém 3 por 7, que é igual a 5, né? Então H é igual a G aqui também, porque ele contém todos os elementos de G. E no terceiro caso, que é esse aqui, né? Contém 5 e 7, então contém 5 por 7, que é igual a 3. E... Então H é igual a G também nesse caso. Então isso é uma demonstração do fato que os únicos subgrupos de G são os grupos que estão nesse diagrama, nesse desenho aqui, né?
Então você vê que você pode se perguntar, quando você tem um grupo, quais são os subgrupos, né? Como esse grupo não é cíclico, eu não posso aplicar a proposição, né? Então esse exemplo é bom para você ver que esse grupo tem ordem 4, ele tem 4 elementos, né? Mas ele tem, ele tem 3 subgrupos de ordem 2, 1, 2 e 3. Né? Esses 3 subgrupos são os subgrupos de ordem 2. Eles têm 2 elementos, tá vendo? Eles têm 2 elementos. 1 e 2. 1 e 2. Eles têm 2 elementos. Então, não é verdade que, por exemplo, esse aqui não é o único subgrupo de ordem 2. Não é, porque tem mais 2 subgrupos de ordem 2. No caso dos grupos cíclicos, não era assim. Nos grupos cíclicos, para cada divisor tinha um único subgrupo daquela ordem. Né? E agora, como última coisa de hoje, né? Vamos demonstrar que proposição Cm é um divisor de n, G igual Cn contém exatamente φ de Euler, né? Φ de m elementos de ordem m se trata dos geradores do subgrupo gerado por x elevado a n sobre m, onde x é um gerador de G, né? Ou seja, os elementos da forma x elevado a k n sobre m, onde k e o MDC entre n e k é igual a 1. Né? Demonstração. Essa proposição não é difícil para mostrar usando tudo que a gente sabe. Né? E... Bom, a gente sabe que esse aqui é o único subgrupo de G de ordem M. Né? A gente viu isso na proposição anterior. Então, seja y um elemento de ordem M. Então, esse grupo aqui tem ordem M. A gente viu várias vezes que um elemento de ordem M gera um grupo cíclico de ordem M. Né? O grupo cíclico gerado por Y tem ordem M. Agora, o único subgrupo de ordem M é esse aqui. Então, o grupo gerado por Y é igual ao grupo gerado por x elevado a n sobre m. Por quê? Porque ele é o único subgrupo ou seja, eu mostrei que o único subgrupo de ordem m é esse aqui, na proposição anterior. Agora eu falei
seja y um elemento de G de ordem m. O grupo gerado por ele tem ordem m. Então, pela unicidade do subgrupo de ordem m, o grupo gerado por y tem que ser igual a esse grupo aqui. Então, y é um gerador desse grupo. Y é um gerador desse grupo aqui. Mas a gente viu quais são os geradores desse grupo. Então, y tem que ser x elevado a kn sobre m com eu escrevi errado aqui, né? Com mk mdc igual a 1, né? Isso não é uma novidade. Se você volta para quando a gente fala de geradores de um grupo cíclico, eu falei que os geradores de um grupo cíclico são as potências do gerador. Você escolhe um gerador, né, x. Os outros geradores são as potências com expoente coprimo com a ordem do gerador, né? A ordem do gerador nesse caso é m, e o gerador é esse aqui, aí eu estou elevando esse cara, elevando a k, onde k é um qualquer coprimo com essa ordem. Então, isso termina a demonstração, né? Porque o número de escolhas para esse k, φ de m escolhas, tem φ de m escolhas para k, né? Mas em todo caso, a gente já viu que um grupo de cíclicos de ordem m tem φ de m geradores. Então, o fato que y é um gerador desse grupo cíclico de ordem m implica que ele é um dos geradores. Quantos geradores tem? φ de m. Então, isso mostra que a proposição vale. É só para dar um exemplo do que eu estou falando, né? Suponha que tem um exercício do tipo conte os elementos de ordem 5 em C20. Então, primeiro, esse aqui é um grupo cíclico de ordem 20. Então, elementos de ordem 5 podem existir, porque a gente viu que 5, como 5 é que a ordem de um elemento sempre divide a ordem do grupo, né? 5 é um divisor de 20. Ou seja, por exemplo, se eu estivesse perguntando, conte os elementos de ordem 7 em C20, né? A resposta seria, como 7 não divide 20, não tem nenhum elemento de ordem 7, né? Porque a ordem de um elemento tem que dividir a ordem do grupo. E nesse caso aqui, como ele é um grupo cíclico de ordem 20, pela proposição, acima, é exatamente a situação que a gente está. 5 divide 20, GS 20, quantos elementos tem de ordem 5? φ de 5. Então, contém φ de 5 elementos de ordem 5. E quais são esses? Quanto vale φ de 5? Bom, é claro que vale 4, né? Porque entre os números 1, 2, 3, 4 e 5, ele não é coprimo com 5, mas eles são, né? Então, φ de 5 é igual a 4 elementos de ordem 5.